Hum, Bom, pessoal, bom dia. A gente vai aguardar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos até todo mundo entrar, né? A gente sabe que tem um delayzinho. Enquanto isso, eu e o Fernando aqui vamos esperando, vamos ficando com aquela de começaremos em instantes. Já já eu dou um share na minha tela e eu vou mostrar um pouquinho do nosso bate-papo. Aqui a ideia, gente, a gente não vai fazer nenhuma apresentação extensa, nada do gênero. Eu trouxe alguns slides para guiar um pouquinho a nossa conversa, a conversa minha, do Fernando e com vocês, logicamente. Mas a ideia é mais bater um papo, é mais entender um pouquinho sobre as práticas, como que são aplicadas na nossa cadeia da construção civil. E no final a gente vai trazer um case onde eu e o Fernando tivemos a felicidade de participar e fazer o link nesse case, como que neste case algumas práticas ESG foram aplicadas. Guardando mais um minutinho só. Esperando virar o 10:03 aqui cravado. E a gente já inicia. Bom, perfeito. 10:03. Fernando, tudo certo? Bora começar? Tudo certo, vamos. Estou Legal. aqui, Bom, ansioso. vou fazer o seguinte, então. Vou fazer aquela famosa pergunta de home office. Quando estiver vendo minha tela, Fernando, dá um toque para mim, por favor. Vamos lá, share screen, screen 2, que eu trabalho com duas telas. Começou. Tá conseguindo ver minha tela? Aham. Bom, legal. Então, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou falar o título agora, no próximo slide eu vou falar, eu e o Fernando vamos nos apresentar e a gente vai iniciar um pouquinho esse nosso webinar. Bom, então, primeiramente, um bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje a gente vai falar um pouquinho do impacto das práticas ESG na engenharia digital. Como que essas práticas promovem sustentabilidade no setor de saneamento e também no setor de infraestrutura urbana. Eu vou deixar aqui agora um pouquinho na tela, lógico, esse slide comigo com o Fernando. Então, já faço o primeiro convite, fiquem à vontade, escaneiem esse QR Code vai direcioná-los para o nosso LinkedIn. Lá no LinkedIn, tanto eu quanto o Fernando, nós compartilhamos inovações, compartilhamos conteúdos digitais, compartilhamos práticas de ESG, como que elas conectam com com o nosso setor. Então, fiquem à vontade de convidar a gente, conectar com a gente e até enviar a mensagem, a gente vai bater um papo. Então, primeiramente, eu sou o Newton Cacheta, eu sou desenvolvedor de negócios aqui na Parts. Eu tenho mais de 10 anos de experiência no setor de saneamento. Então, participei em projetos de estações de tratamento de esgoto em BIM, participei de propostas de concessão, participei de projetos de sistema de abastecimento, participei de estudos dos municípios, enfim. Eu já migrei algumas áreas do setor de saneamento e dentro dessas áreas, com o passar do tempo, eu consegui linkar com algumas práticas ESG que poderiam favorecer o nosso setor. Agora eu vou convidar o Fernando. Fernando, apresenta um pouquinho para a galera, fala quem é um pouquinho de você, por favor. Bom, eu sou o Fernando Schettini. Tenho uma longa jornada aí, porque eu sou já tenho uns cabelinhos mais brancos aí que o Cacheta. Eu fiz engenharia da computação, passei pelo geoprocessamento e continuei usando o geoprocessamento para entrar na parte de engenharia civil e acabei me tornando engenheiro civil. Então,
tudo isso dentro de uma empresa ao longo de 18 anos de dedicação. Então, eu saí um pouquinho da parte de TI, fui trabalhar com gel, entender as demandas que precisava, logo eu entendi que é uma dificuldade lá em 2000 e algumas coisinhas, 2010, que os setores de saneamento, setores de planejamento urbano, eles não tinham um cadastro atualizado. Isso dificultava a nossa vida e, por conseguinte, a gente tinha dificuldade para gerar produtos para o nosso cliente, que, na maior parte, são órgãos públicos. E nada mais justo do que também começar a entender as reais demandas da engenharia civil. E aí eu acabei indo aprender, sentar de novo na escola, no banco da escola, para aprender um pouquinho do que é a importância da engenharia civil. E isso a gente vai vincular já, né, mais à frente, essa importância de entender o impacto que o engenheiro, que o arquiteto, que o setor da AEC, ele gera no nosso pequeno universo aqui, né, Cacheta? Boa, Fernando. É isso mesmo. Então, pessoal, vou agora falar o objetivo principal, os objetivos principais aqui hoje. Então, o objetivo aqui hoje é mostrar como que as práticas ESG podem evitar deteriorações dos recursos naturais, podem combater ausências de práticas corporativas, tanto voltada para a social quanto voltada para a política, e como que essas práticas fomentam o nosso setor. Então, a ideia aqui, gente, é a gente mostrar aqui como, com as práticas ESG, nós conseguimos, sim, alcançar os objetivos que já atualmente já somos, temos as responsabilidades de fazer em nossas companhias. Então, mostrar um pouquinho dos objetivos da ONU, também linkar com as nossas tarefas atuais, com as nossas tarefas diárias, e mostrar como que a gente pode alcançar os nossos objetivos, reduzindo os impactos que nós causamos ao ambiente, ao social e à governança. Então, eu vou falar primeiro o conceito de ESG aqui, bem rápido, tá? Só para a gente iniciar nossa conversa aqui, que eu vou fazer algumas trazer o Fernando para a gente conversar um pouco. Então, o que é o ESG, né? O ESG, ele vem da sigla, ele representa uma sigla inglesa falando de Environment, Social e Governance. Trazendo agora para o português, essa sigla representa ambiental, social e governança. O objetivo dessa sigla é mais do que simplesmente evitar a deterioração de recursos naturais, é também combater a ausência de práticas corporativas voltadas, como eu disse, no objetivo, tanto para a política quanto para a social. Então, o ESG é mais que uma política de compensação, é uma estratégia sólida de planejar e incorporar todas as ações da empresa. E aí, Fernando, eu queria até trazer contigo aqui agora, como que aí no estado do Mato Grosso do Sul, o que você vê as empresas, como que elas estão colocando essas políticas, essas práticas ESG, e como que essas práticas vêm trazendo retorno para elas? Como que está isso dentro do seu estado? Bom, olhando o panorama socioeconômico do nosso estado, ele é muito voltado para a agropecuária, né, para o agronegócio. Então, muitas dessas empresas elas estão alocadas na Bolsa de Valores. Existem muitos fundos privados, mas também existem muitos participantes dessa cadeia que estão vinculados à Bolsa de Valores. E é muito difícil você encontrar qualquer empresa dessa hoje que não esteja com práticas ESG já maduras, né? Já tem que entrar nesse segmento. O nível de maturidade ele é extremamente importante. Quando traz para o nosso universo da construção civil ou da infraestrutura, aí você já começa a olhar que existem empresas de médio porte, que eles começam com iniciativas sociais, que eles iniciam com iniciativas ambientais, porque quando a gente consegue fazer projetos mais assertivos, e aí o BIM ele é uma ferramenta extremamente importante nisso, porque você consegue fazer simulações de eficiência energética, de escolha de materiais e resíduos. Você consegue fazer vários tipos de simulações e melhorar o seu produto gerado. Quando a gente vem para a cadeia social, o BIM também gera esse impacto. E aí eu vejo ele como um ponto-chave hoje no nosso setor,
porque ele vai trazer à pauta várias discussões que antigamente as pessoas iam botando para debaixo do carpete e deixavam quietinhas ali, né? Mas no meu dia a dia, o que gera impacto de verdade é o órgão público. Então, Ah, ele tem esse papel de traduzir essas iniciativas e transcrever como ele quer que o mercado atue. Isso é muito perfeito. importante. Então, existem conselhos estaduais, conselhos regionais, seja de meio ambiente, seja de saneamento propriamente dito, de planejamento urbano. Então, eles entram muito nesse olhar das iniciativas do. Eles escolhem algumas iniciativas dessas 17 que você comentou, que é esse projeto criado pela ONU, né? E eles escolhem e falam: tudo bem, vamos abordar um pequeno pacote aqui, vamos distribuir isso através dos contratos públicos. Então, aí eles te amarram. Você quer participar de uma licitação? Tudo bem. Eu dito como é que vai ser o jogo e as iniciativas estão dentro desses contratos, né? O Fernando, vendo agora que você falou, me deu um insight legal. Então, claro, a gente sabe que quando as projetistas ou até construtoras participam de licitações, tem aquelas que participam só de obras públicas, tem aquelas que fazem só âmbitos privados e tem aquelas que fazem as duas. Então, você tocou num ponto bem interessante que você foi vendo dentro do seu estado e, por exemplo, que você falou das empresas públicas. Se elas começarem a exigir algumas práticas ESG para participar das licitações, seja de projeto ou seja de obra, como a empresa vai ser obrigada, essa prática já vai estar interno dela, isso vai começar a ramificar para a cadeia privada também, porque já é uma prática dentro da empresa. Exatamente. Existem, assim, é difícil o órgão público colocar iniciativas sociais dentro de um contrato, mas o de governança ele consegue colocar. Empresa sem compliance para participar de o, o antigo RDC, né, que ele vai mudar de nome agora na nova lei de licitações, mas ele consegue imputar essas necessidades de governança dentro do contrato. Ele consegue imputar essas necessidades de mudança em larga escala via os contratos de mudança de impacto ambiental, que vão, de fato, surtir efeitos. As sociais eu tenho algumas dúvidas, porque no meu segmento é difícil você ver alguma coisa no contrato, né, em um edital, um termo de referência, que faça essa alusão explícita ao impacto social. Mas, se você está mexendo a governança, se você está atingindo essa vertente, esse pilar do meio ambiente, você está gerando impacto social, né? E a gente vai tocar um pouco nesse assunto quando a gente falar dos estudos de consequência de rompimento de barragem, né? Boa. Então, às vezes a gente olha só para o meio ambiente e esquece que existem pessoas ao entorno, né? E que elas vão ser impactadas por essas ações, seja ela de forma positiva ou negativa, né? Boa. Eu trouxe agora no próximo slide, até para guiar a gente, porque concordo, eu sei que algumas práticas de cabeça, mas concordo que decorar esses 17 objetivos eu ainda não decorei. Então, eu gosto de trazer ele para a gente nos balizar. Eu queria até ver contigo, Fernando, vou trazer um pouquinho o PARS também, como que a gente está olhando para isso. Esses objetivos, como que é a prática deles? Isso começou em 2004, não os objetivos, tá? Começou a falar de SG lá em 2004, lá nos Estados Unidos. E a partir de 2015, 2016, começou essa fomentação no mundo, essa ideia no mundo, e a ONU veio com essa agenda de 2030, que ele tem esses 17 objetivos principais. Então, como que a gente vê isso, as empresas atuando, tá, gente? Somente as empresas de grande porte, quando o Fernando falou, capital em bolsa de valores. Por que a pessoa vai colocar uma prática SG dentro de casa? Como que a gente está vendo as empresas fazendo isso no setor de saneamento, as grandes concessionárias, sejam públicas ou sejam privadas? Quando a gente coloca as práticas ESG, isso aumenta o valor agregado da empresa. Por quê? Uma empresa que é preocupada com práticas ESG tem um valor muito maior. E aí elas linkam esses objetivos da ONU. Então, por exemplo, quando fala de prática ESG social, o primeiro objetivo da ONU é erradicação da pobreza. A gente vai fazendo sempre esses links. Social, fome zero. Bem-estar, social. Educação de qualidade, social. Quando a gente vai para o ambiente, deixa eu ver aqui, ó, energia acessível e limpa, prática SG ambiental. Veja, está sempre linkando isso, objetivos da ONU. Então qual é a transparência disso? Como que essa prática aumenta o valor agregado na empresa? Se a empresa começa a ter
maior valor agregado no mercado, assim, as próprias práticas diárias, práticas do dia a dia, ganham um valor muito maior do que simplesmente fazer com que. E aí parece até meio clichê que eu vou falar isso, mas é verdade, tá? O mundo que a gente está vivendo hoje é o mundo que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente quer um mundo até um pouco melhor a isso quando eu falo de ambiental, social e governança, né? Então é um pouquinho dessa ideia das práticas. E eu queria te perguntar até, Fernando, como que você vê esse link das práticas? Você vê esses grandes conselhos? Como que está sendo esse link de prática SG com os objetivos da ONU? A nossa empresa ela tem 30 anos de mercado e é engraçado, porque ela começa pequenininha, né? Você acaba tendo uma pessoa que faz tudo dentro da empresa e você vai aumentando e vai ganhando corpo, e aí você começa a ter outras preocupações mais pontuais. Por exemplo, a gente coloca ali igualdade de gênero, né? A nossa empresa, até 15 anos atrás, aproximadamente, ela só tinha homens. Eram 6 pessoas, 7 pessoas trabalhando. A gente começou a ganhar corpo aí nos últimos 10 anos. E quando a gente começou, era o nosso diretor, ele brincava que parecia uma escola, né? Parecia uma escola de quinta série. E quando a gente começou a trazer para o time mulheres, a empresa começou a tomar uma outra visão do que é ser empresa e os resultados começaram a aparecer, porque a gente começava a se comportar, de fato, como uma empresa. Então, isso é importante, assim. Então, são pequenas mudanças sociais que você faz dentro da empresa que você começa a ver os resultados e nem sempre são palpáveis, sabe? Mas aí, quando você começa a falar dos objetivos da ONU, tem entendimento, aí você fala, nossa, a gente passou por essa etapa, isso é importante, isso dá resultado. Então, são pequenas coisas. E quando você começa a falar, vamos fazer projetos que tem uma visão diferente. Vamos trazer mais urbanistas, vamos trazer mais pessoas, geógrafos, vamos trazer mais pessoas, vamos trazer profissionais mais de áreas mais distintas para tornar essa equipe mais multidisciplinar possível, para gerar produtos, né? E aí produtos para mim são projetos que vão causar impactos sociais efetivos, né? Então, como preservar fundo de vales? Isso é uma das especialidades da Schettini, fazendo projetos lineares, como erradicar, com projetos sociais, favelas que estão nessas situações. Então, a Schettini sempre teve essa preocupação e a gente teve sempre um suporte de vários profissionais exatamente para fazer isso. Nunca foi aquilo de vamos passar aqui trator, vamos resolver tudo isso. Não, a gente sempre teve essa consciência. E quando a gente vê os objetivos da ONU, a gente começa a perceber a importância de ter uma pessoa como o nosso diretor, que é o Ricardo Schettini, que tem essa visão mais apurada de sociedade. E aí você vê que a empresa ela veio desenvolvendo ações sem saber dos objetivos, ações estratégicas que causassem impacto na sociedade de forma positiva, né? E, Fernando, até um ponto que você tocou interessante, que você falou assim, nós éramos 5, 6, e com o tempo a gente foi crescendo, foi incorporando mulheres, até mudou a visão da empresa. E muitas vezes que eu estou falando com algumas pessoas, algumas empresas, elas pensam assim, então se eu tenho que colocar práticas SG aqui, muda tudo. Então, não é assim, a gente sabe que todo o processo de implantação, você não vai mudar da água para o vinho. Foca hoje em um objetivo. Exemplo, vocês começaram com a inclusão tanto do sexo masculino e do sexo feminino. Deu certo, amadureceu. Quais outras práticas eu posso fazer? Então, a gente precisa parar um pouquinho de ou é ou não é e fazer esse processo de transição. Quando a gente fala da metodologia BIM também, por exemplo, não é simplesmente Exatamente. colocou, virou a chave e hoje eu estou... Não, não é. As práticas SG é a mesma ideia. Então, você comentou como foi o processo e é exatamente isso. Cada prática é iniciada uma de cada vez, seja quantas forem de cada vez, mas faça. O importante... Isso que você falou é extremamente importante, porque quando a gente vem pautando aqui de paz, justiça, por exemplo, o item 16 ali, ele é muito abstrato para uma pequena empresa. Para corporações, né, que tem várias subsidiárias e tudo, você consegue fazer essa análise
de como a empresa vai modificar, às vezes, um país, como ela vai modificar estruturas muito grandes, né? Ecossistemas, gerações. Mas uma das coisas que a gente sempre fez, por não ser grande, foi fazer parcerias, e parcerias benéficas para todos. Então, o Item 17, ele nasce com quase qualquer pequena empresa de você não estrangular o seu parceiro economicamente. E como você consegue gerar um produto adequado para atender o seu cliente. E aí, no caso, a iniciativa pública. Então, a gente sempre teve essa visão e é muito importante isso, né? Tem gente que atropela os parceiros e daqui um pouco está trocando, e o foco dele é crescer. O nosso foco sempre foi subir a régua de todo mundo. Então, vamos subir todo mundo junto, né? Boa. Bom, agora eu vou trazer para contextualizar também os desafios da indústria de saneamento, porque logo em seguida eu vou entrar no case que eu e o Fernando tivemos a felicidade de participar, e a gente vai linkar como que nesse case a gente teve algumas práticas SG e, na verdade, como esse case que vai ser fornecido para a prefeitura local, como ela, contratando dessa forma, fez algumas práticas ESG no seu projeto e vai colher esses frutos com a população. Então, falar um pouquinho da indústria de saneamento. Então, a indústria de saneamento está vindo forte com o marco de saneamento, é uma influência do governo. Qual é o principal ponto? O marco ele é gigantesco, tá, gente? Então, mas qual é o foco principal do marco de saneamento? Universalização da água e do esgoto. Até 2033, toda a população brasileira precisa ter acesso à água e esgoto. A água é um bem básico que a gente precisa para a sobrevivência, para qualquer coisa. Vou cozinhar, eu preciso de água, vou no banheiro, preciso de água, enfim. E a transformação digital, que é um ponto que tem no marco de saneamento, a todo momento ele fomenta o uso das soluções digitais, e com as soluções digitais que a gente vai mostrar no nosso case, foi possível ter algumas práticas ESG, que sem as soluções seria impossível ter esse tipo de visão. E agora eu vou introduzir um pouquinho dessas imagens, tá? Eu, o Fernando, ano passado, a gente teve, não só eu e o Fernando, tá, gente? Foi uma equipe. Então, vou até citar os membros da equipe aqui para dar um pouquinho de crédito também. Eu, o Fernando, o Raíro, o Matheus e o Ryan. Ryan, ele é gringo, então, pelo nome, vocês vão ver. Se pudesse mostrar a foto para vocês verem que ele tinha cara de gringo mesmo. Então, a gente teve a possibilidade de fazer essa modelagem. Então, a gente fez essa modelagem, a simulação desta barragem. E esse trabalho foi apresentado no Autodesk University, em New Orleans, em 2022. Então, quando a gente começou todo esse processo, como foi uma modelagem, uma equipe de 5 pessoas, não era uma empresa em si, a gente não pensou nas práticas ESG no começo. Mas ao decorrer do projeto, a gente virou e falou, olha como isso aqui está aplicado às práticas ESG. E como a gente vai vender essa ideia para a prefeitura local. Então, eu queria até convidar o Fernando um pouquinho para ele falar de como começou esse desafio, por que ele nos contatou. Depois eu vou passar para os próximos slides mostrando um pouquinho da modelagem, da simulação em si e linkando as práticas aplicadas. Bom, em 2021, a Schettini Engenharia, né, ela começa seu processo de implantação BIM, e aí é que nem eu brinquei, ela começou a pegar um tapete bem grande e começou a sacudir. E várias práticas tiveram que ser revistas dentro da empresa. O BIM, por falar de colaboração, você tem que olhar para a sua forma de produzir. Então, a sua cadeia produtiva. E a gente começou a trabalhar isso. Então, o nosso dia a dia são obras de infraestrutura urbana. Pavimentação, drenagem, saneamento. Só que a Schettini Engenharia, ela sempre olha para situações, ela sempre se coloca desafios anuais. Então, em 2015, houve o rompimento dessa barragem na cidade de Carapó, aqui no Mato Grosso do Sul, e ela era um balneário, né, municipal. Então, ele existia desde 1980. Então, parte do impacto socioambiental do rompimento dessa barragem foi que, para uma cidade pequena, você acaba com todo o lazer da sociedade que usava essa represa, né, esse local para fazer essa recreação. Tinha local para churrasco, tinha local para evento, tinha tudo. Era um parque bem estruturado para atender essa população. E aí, quando ela rompeu,
ficou interditada pela Defesa Civil, o parque, e as pessoas acabaram não tendo mais esse local para ter esse espaço de convivência. Então, quando nós começamos a fazer a implantação BIM, foi muito natural correr para o dia a dia. Precisamos resolver tais assuntos com uma certa prioridade. E o Schettini me solicitou que olhasse com carinho para situações atípicas. E essa barragem é uma situação atípica nos projetos do dia a dia da Schettini, e a gente pegou ela como um caso de estudo. Aí foi criada uma nova empresa dentro do grupo Schettini, que é a Verter, e ela é focada, primeiro, no fomento do BIM aos clientes da Schettini, porque não adianta nada a Schettini desenvolver produtos melhores e os nossos contratantes não saberem utilizar esses produtos, não verem o tal do valor. Então, a gente precisava melhorar o entendimento de valor dos produtos gerados para a Schettini. E conseguir utilizar isso de forma correta, né, adequada. Então, a Verter ficou responsável por pegar alguns desafios anuais, um deles foi exatamente essa barragem em Carapó, e nós fizemos toda a reanálise do projeto, que foi feito da forma tradicional, modelamos utilizando as ferramentas autorais da Autodesk, Civil 3D, o Revit, utilizamos as ferramentas de coordenação e planejamento, que é o Navisworks, e nós utilizamos alguns outros produtos ao entorno para poder fazer a gestão de processos do projeto BIM, né? O CDE Então, da Autodesk, por exemplo, seria humanamente impossível trabalhar Fernando no Mato Grosso do Sul, o Ryan nos Estados Unidos, o Raíro na Bahia, o Matheus em Brasília, e eu, parte do projeto estava na Europa, parte eu estava aqui em São Paulo. É assim. Exatamente. Então, eu acabo esquecendo do CDE e da importância que ele foi, porque já viu algo natural para a gente imputar essas informações em um repositório centralizado ali e trabalhar todo mundo junto, sincronizado. Quando o Raíro fazia uma alteração no projeto, o Cacheta era avisado, a gente conseguia trocar, apontar no projeto quando tinha alguma dificuldade e fazer as correções e todo mundo era avisado nesse processo. Então, você começa a trabalhar de uma forma mais colaborativa. Boa. Isso a gente começa a falar de redução de pegada de carbono no desenvolvimento de projeto, que é uma coisa pequenininha ainda, pouca gente falando sobre isso. Então, a gente começa a ser mais eficiente, mais assertivo, a gente começa a ser mais colaborativo e a gente está gerando um produto melhor. A gente está causando um impacto ambiental melhor, um impacto social melhor, né? Maior. Boa. Eu vou deixar esse vídeo rolando aqui, Fernando. E qual que foi a ideia, tá, gente? Como o Fernando citou, a gente fez essa modelagem nas soluções da Autodesk e mais do que a modelagem, nós fizemos a simulação. Até contextualizando, essa barragem foi o que o Fernando disse. Ela foi feita na forma tradicional, dimensionada na forma tradicional. Então, a gente pegou os dados reais e colocou nas ferramentas da Autodesk para simulação. Então, logo de cara, a gente já vê uma prática ESG sendo aplicada, tá? Eu simulo os dados reais dentro da tecnologia. Sem a tecnologia, não era possível fazer isso. Com essa simulação, eu atinjo o pilar ambiental, eu atinjo o pilar social, eu atinjo o pilar governança. Como isso? Com os dados reais, foi possível ver que, esse novo dimensionamento, a barragem era segura. Então, dados hidrológicos, dados topográficos coletados. Veja, então, quando a gente teve esse trabalho, viu que, olha, a barragem é segura, legal, foi uma prática, o nosso modelo foi alcançado, foi uma prática alcançada, só que a gente quis um pouco mais além. A gente falou, tá, legal, tá, é seguro, a população vai usufruir, a gente vai estar alcançando o desejo da população local, o desejo do prefeito local. Mas vamos um pouquinho além? Vamos forçar um rompimento dessa barragem, porque dentro da tecnologia a gente pode fazer isso? Fora da tecnologia, só se for no mundo real. Aí vai ficar um pouco complicado forçar um rompimento no mundo real. Mas na tecnologia eu posso fazer isso. Vamos forçar um rompimento para entender o impacto que esse rompimento causaria? Por quê? A gente pode falar para a governança, para o prefeito. Prefeito, monta um plano de contingência. Não é que a gente está esperando romper essa barragem, nunca na vida. Mas
situações atípicas acontecem. Como um exemplo, chuvas nunca computadas, que a gente viu no nosso litoral norte de São Paulo, foi a maior chuva da história. Esses dados hidrológicos, eles nunca tinham sido acontecido. Então, vamos se preparar para uma eventual situação dessa, onde, por exemplo, até onde esse rompimento vai chegar? Ele pode chegar até aqui. Olha, então até aqui a gente não pode construir nenhum tipo de residência, nenhum tipo de comércio, porque eu preciso me preocupar com o social e o ambiente local. Então, foi esse um pouquinho da ideia que a gente teve, fazendo essa modelagem e essa simulação. E aqui eu vou estar mostrando para vocês o rompimento em si. Graças à tecnologia, a gente pôde aplicar uma prática, onde começou o curso e houve o rompimento da barragem. Olha o impacto que isso causaria no entorno. E eu queria até convidar, como pediu o Fernando falar um pouquinho. Fernando, como que foi, depois que a gente fez esse impacto, como que você mostrou para dentro de casa, como que foi o olhar da galera? Olha, que legal, legal que está sendo seguro e legal o impacto que isso causaria no rompimento. Como foi a visão do pessoal? Eu acho legal essa tua fala, porque assim, a engenharia ela tem a parte tecnológica, mas ela tem a engenharia pura mesmo, que o pessoal de obra fala, né? O, a, a botina no barro mesmo. Uma das coisas que foi adotada nesse projeto, que é super importante falar, é que todo o material da antiga barragem que havia rompido, ele foi reutilizado na construção da nova barragem. Que legal. Então, o que não pôde ser aproveitado foi feito um estudo de impacto ambiental para que ele não fizesse o carreamento desse material e assoreasse o córrego, né? Então, a jusante da onde havia sido rompido. Então, foi feito todo um estudo. E aí, quando a gente chega na parte das simulações, da modelagem, a gente chega com a confiança de que foi feita uma boa engenharia, mas, entretanto, sem ferramentas de prototipagem ou ferramentas de modelagem, o projeto 2 dele, possivelmente, ou quase com certeza, ele vai apresentar falhas de incompatibilidade entre uma disciplina e outra. Então, foi importante a gente utilizar as ferramentas para resolver essas pequenas e pontuais situações que nós encontramos. Não fosse nada que comprometesse estrutural a barragem ou tecnicamente a qualidade da construção da barragem. Foram encaixes. Por exemplo, a gente fez ali uma proposta no final da barragem e ela vai ser utilizada como uma passarela para a população poder utilizá-la, né? Ficar em cima e curtir um pôr do sol, qualquer coisa que seja. Então, quando a gente fez um cul-de-sac no finalzinho dela, ele foi feito com gabião. E o gabião que nós havíamos proposto, ele não se encaixava direitinho do jeito que a gente imaginava que ele ia se encaixar. E aí, na hora que a gente fez a modelagem, rapidamente o Raí ele já percebeu. Esse gabião aqui não está fechando aqui. Está faltando pedaço, está faltando... Vamos fazer uma alternativa. Então, as ferramentas elas permitem essa análise mais particular de pequenas coisas num projeto, né? Você tocou E num além ponto disso... interessante, Fernando, desculpa te cortar, Não, vai lá, mas vai lá. você contou um ponto sobre o estudo do reaproveitamento dos resíduos da barragem antiga. Que é maior prática do que isso, cara? Então, assim, isso foi um ponto muito importante que vocês tocaram que foi feito. Por quê? Eu encaixo dentro de uma prática ESG, que eu me preocupo com o ambiente. Quando eu faço para sustentabilidade, a sustentabilidade em si tem um pilar econômico, tá? Então, tem redução de tempo, tem redução de custo. Então, também foi uma prática, então foi perfeito o ponto que você tocou. Eu gostei muito até na hora que você falou isso, que mostrou um pouquinho da prática ESG, um pouquinho na prática do que a prática ESG traz de benefício para a companhia em si. Isso, eu assisti uma live recente de um André Kroma, ele é planejador de obras. E ele trouxe uma pessoa da construção civil que trabalha com o módulo industrializado, mas aí para construção civil, para prédios, e ele traz uns dados que eu estou buscando esses dados, mas ele traz que a construção civil é a construção que mais causa impactos ambientais. É a construção mais suja, é a indústria mais suja do mercado, pela quantidade de resíduos que ela gera e que ela não trata, né? Eu não vou Eu afirmar, fiquei tá? indignado.
porque eu não estou com a fonte aqui, então sair afirmando sem fonte é complicado. Mas É. eu acho que esse André também que eu ouvi, Fernando, de todo o lixo produzido no nosso planeta, sabe quanto que é aproximadamente por meio direto e indireto da construção civil? 40%. A construção civil é Ele fala responsável isso. por 40%. Então, assim, Eu não vou. fiquei, eu fiquei abismado. Eu falei, a gente tem que melhorar a qualidade do que a gente projeta, a gente tem que melhorar a qualidade de governança, aí falando dos contratos, das iniciativas públicas, a gente tem que melhorar. O, A indústria tem que perceber essa urgência e a gente tem que tomar iniciativas aí, né? Cal, Confeia, a gente tem que tomar iniciativas mais efetivas para um tornar ponto produtos interessante, melhores. a gente estava até conversando, né, Fernando, uma vez que a gente se encontrou numa feira, que a gente estava na feira semana passada, você comentou comigo, né, que muita gente confunde que prática SG é só na gestão, começa lá num contrato, né? Algo disso E já começa começa. lá no contrato. É um Perfeito. contrato bem feito, qualquer advogado vai falar, é a alma do negócio. E para a nossa parte, aí falando de BIM, né, a, novas normas BIM que o Brasil conseguiu já desenvolver, uma delas é a 19.650, e ela fala, saiba contratar, saiba especificar o que você precisa, diga muito claro quais são os produtos que você quer gerado de forma digital, para que os contratos, né, ele usa um termo ad hoc, ou seja, na engenharia se tinha o conceito, na construção, de, na obra no canteiro eu resolvo, na hora da medição eu resolvo isso. E ele fala assim, não, vamos fazer um olhar para as boas práticas que já estão sendo feitas a nível mundial e vamos especificar tudo antes, vamos gastar mais tempo no planejamento antes de começar o projeto. Vamos resolver muita coisa antes, discutindo, e isso, falando de iniciativa pública, começa dentro do órgão público. Então, um bom contrato, que já é o resultado desse planejamento, ele vai vir disso, né? Boa. Então, agora eu vou só mostrar um pouquinho do que foi possível também com a ferramenta. Então, a gente fez uns cliques mostrando, como eu disse, a gente forçou um rompimento. Então, a gente falou, olha, ferramenta, eu aumentei os dados hidrológicos para ter uma falha geotécnica e também uma falha de overtopo. Então, no caso, foi uma chuva nunca registrada, a gente acrescentou um pouco nesses milímetros dos dados hidrológicos, forçou o overtopo e viu que o impacto isso causaria. Então, prefeito, olha o plano de contingência que deverá ser criado. Isso é uma prática ESG muito forte, isso vai só melhorar o uso, a gestão desse ativo, que é a barragem, se não for o maior, é um dos maiores pilares, é um dos maiores ativos que a prefeitura tem para gerenciar. Isso é importante a gente ter falado nesse assunto, porque assim, você evita de ter população ribeirinha, porque tem peixe, alguém vai pescar e alguém vai ficar numa situação de risco. Você faz um mapeamento da fauna e da flora local, você faz um mapeamento de quem já em larga escala vai ser afetado. É que ali, naquele caso, você não tem nenhuma cidade próxima, ou município, qualquer que seja, você não tem ninguém ali próximo. Mas, e se tivesse? Uma cidade bem próxima? Ela Sim. seria afetada por uma negligência de outro município. Isso Sim. ocorre com saneamento. Então, o cara ele não faz o tratamento adequado, ele joga in natura no rio, né? Rio de Janeiro, trazendo aí minha cidade da minha família, a gente viu a confusão na Baía de Guanabara durante a Olimpíada, né? Então, as iniciativas públicas, aí você começa a ver os contratos PPPs já mudando e trazendo resultado. Então, isso é muito importante, sabe? Linkar várias iniciativas aqui para que você veja de fato que a agenda da ONU ela é importante, ela é complexa, ela é abrangente. Então, o ESG não é só uma siglazinha que você põe no canto e fala que a sua empresa tem iniciativas ESG. É importante você comprovar elas e constantemente, igual a gente faz na engenharia, que é o ciclo PDCA, né? Você fica
olhando, aprendendo, reutilizando e voltando, analisando. A prática ESG é a mesma coisa, né? Bom, então, antes de eu encerrar, eu queria só resumir o que a gente conversou aqui, Fernando, que eu acho que foi muito boa a conversa. Então, a gente sai daqui com a seguinte forma: órgãos públicos, empresas privadas, por favor, conversem entre si, porque as práticas ESG que vocês já estão aplicando isoladas ou pretendem aplicá-las, se aplicá-las em conjunto, trará muito maiores resultados para ambos os lados. Eu acredito que a gente conversou aqui, a gente consegue tirar essa informação. Segundo, tecnologia, usem a seu favor. Ela vai te dar, além de produtividade, redução de tempo, redução de custo, ela é um meio de aplicar uma prática ESG. Com isso, a gente vai criando valor agregado para a empresa, reduzindo o tempo de trabalho e reduzindo todo o custo. E terceiro, eu acho que por último, não menos importante, mostrem as práticas sendo aplicadas. Mostrem essa gestão de resíduos que está sendo feita. Isso vai causando impactos, vai fomentando. A empresa do lado vai falar, olha, aquela empresa está fazendo, eu vou fazer também. E vamos continuar com essa troca, continuar com essa experiência sendo trocada, porque a experiência compartilhada gera muito mais resultados. Queria falar alguma coisa, Fernando, para encerrar? Fica à vontade. A gente falou tanto de projeto, tanto de um pouquinho de execução, e a gente esquece, principalmente para o setor do saneamento, operação. Operação. E a ferramenta que nós utilizamos, né, o InfoWorks, ICM, ele é uma ferramenta que, inclusive, ele trabalha num ecossistema que permite você fazer gestão de ativos. E não tem como você falar que você fez um bom projeto, fez uma boa execução e você está operando de forma inadequada, você não está fazendo a gestão adequada desses ativos. O monitoramento em tempo real, utilizando o IoT, são várias iniciativas que você pode adotar, principalmente no segmento de saneamento, para que você mantenha os ideais iniciais funcionando. Ou, inclusive, aprimore eles, né? Porque a gente sabe que tudo, com seu tempo, vai se depreciar. Então, você também tem que tomar medidas corretivas para que o produto que você está operando, o ativo que você está operando, ele se mantenha gerando resultados positivos, né? Boa. Queria te agradecer, Cacheta, queria agradecer a parte, sempre parceira, manda um abraço para todo mundo. E eu tenho muito orgulho de estar nessa parceria com vocês, estreitando o nosso vínculo aí ao Elo 17. Leve isso daí para cima, que a gente tem muita coisa boa para construir junto ainda. Boa. Obrigado, Fernando. Eu fico feliz de que no mundo corporativo, conversei com colegas de trabalho, hoje posso falar que é um amigo. Obrigado pela participação, Fernando. A parte fica muito feliz de estar trazendo seus clientes e vendo como está sendo aplicado nas regiões do Brasil. E, pessoal, mais uma vez, fiquem à vontade de chamar nós no LinkedIn, trocarmos informações. Essa é a ideia. Tá certo? Então, muito obrigado. Tenham uma ótima semana.